meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura rápida, estratégica e esquematizada da lei número 11.473 de 2007, isso mesmo, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança pública. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas que estão precisando estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas mais humildes que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione no mínimo uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Então, meu guerreiro e minha guerreira, hoje vamos fazer uma leitura rápida, estratégica e esquematizada da lei número 11.473 de 2007, isso mesmo, que dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da segurança pública. O artigo 1º diz o seguinte: a União poderá firmar convênio com os estados e o Distrito Federal para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O artigo 2º, a cooperação federativa de que trata o artigo 1º desta lei, para os fins nela dispostos, compreende operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi a redação dada pela Lei número 13.844 de 2019, atualização, meu guerreiro e minha guerreira. O parágrafo único: as atividades de cooperação federativa têm caráter consensual e serão desenvolvidas sob a coordenação conjunta da União e do ente conveniente. O artigo 3º: consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio para os fins desta lei. Artigo estratégico para o seu concurso, meu guerreiro e minha guerreira. Inciso 1º, o policiamento ostensivo. 2, o cumprimento de mandados de prisão. 3, o cumprimento de alvarás de soltura. 4, a guarda, a vigilância e a custódia de presos. 5, os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade. 6, o registro e a investigação de ocorrências policiais. 7, as atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos. 8, as atividades de inteligência de segurança pública. 9, a coordenação de ações e operações integradas de segurança pública. E 10, o auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para reconhecimento de vitimados. E 11, o apoio às atividades de conservação e policiamento ambiental. Decore, 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 meu guerreiro e minha guerreira. Consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio para os fins desta lei: o policiamento ostensivo, o cumprimento de mandados de prisão, o cumprimento de alvarás de soltura, a guarda, a vigilância e a custódia de presos, os serviços técnicos periciais, qualquer que seja a sua modalidade, o registro e a investigação de ocorrências policiais, as atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos, as atividades de inteligência de segurança pública, a coordenação de ações e operações integradas de segurança pública, o auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para reconhecimento de vitimados, e o apoio às atividades
de conservação e policiamento ambiental. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Depois da leitura estratégica, rápida e esquematizada do artigo, e agora esse slide de uma forma estratégica e esquematizada, não tem como errar na prova esse assunto. Decore, decore, porque é assim que vai cair na sua prova, sem enrolação aqui com Robson Concursos. Tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas, força e honra. Vamos ver agora o parágrafo 2º, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, o parágrafo 2º diz o seguinte: a cooperação federativa no âmbito do Ministério da Segurança Pública também ocorrerá para fins de desenvolvimento de atividades de apoio administrativo e de projetos na área de segurança pública. O artigo 4º diz o seguinte: os ajustes celebrados na forma do artigo 1º desta lei deverão conter essencialmente, inciso 1º, identificação do objeto, 2. Identificação de metas, 3. Definição das etapas ou fases de execução, 4. Plano de aplicação dos recursos financeiros, 5. Cronograma de desembolso, 6. Previsão de início e fim da execução do objeto e 7. Especificação do aporte de recursos quando for o caso. Não esqueça, meu guerreiro e minha guerreira, os ajustes celebrados na forma do artigo 1º desta lei deverão conter essencialmente identificação do objeto, identificação de metas, definição das etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, cronograma de desembolso, previsão de início e fim da execução do objeto e especificação do aporte de recursos quando for o caso. Parágrafo único. A União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos Estados e do Distrito Federal, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais, ocupantes de cargos congêneres e de formação técnica compatível para execução do Convênio de Cooperação Federativa, de que trata esta lei, sem ônus. Artigo 5º. As atividades de cooperação federativa no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública serão desempenhadas por militares dos estados e do Distrito Federal e por servidores das atividades fim dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional e de perícia criminal dos entes federativos que celebrarem convênio na forma do artigo 1º desta lei. Olha aí a atualização, segundo a lei número 13.844/2019, recente, esquematizado e estratégico, meu guerreiro. Parágrafo 1º. Se forem insuficientes, isso mesmo, se forem insuficientes os convênios firmados entre a União e os entes federados para suprir a previsão do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, FNSP, em face da necessidade de excepcional interesse público, as atividades previstas no caput deste artigo poderão ser desempenhadas em caráter voluntário. Inciso 1º, por militares e por servidores das atividades fim dos órgãos de segurança pública e dos órgãos de perícia criminal da União, dos estados e do Distrito Federal que tenham passado para a inatividade há menos de 5 anos, meu guerreiro e minha guerreira. Não esqueçam esse prazo, menos de 5 anos. Inciso 2º, por reservistas que tenham servido como militares temporários das Forças Armadas e passado para a reserva há menos de 5 anos, nos termos de convênio celebrado entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Meu guerreiro e minha guerreira, não vão esquecer esses prazos aqui de 5 anos. Parágrafo 3º. Os militares, os servidores e os reservistas de que trata o parágrafo
1º deste artigo serão mobilizados na Força Nacional de Segurança Pública, no mesmo posto, graduação ou cargo que exerciam nas respectivas instituições quando estavam no serviço ativo. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo aplica-se às hipóteses em que a condição de inatividade não tenha ocorrido em razão de doença, acidente, invalidez, incapacidade, idade limite, aposentadoria compulsória, licenciamento ou exclusão, a bem da disciplina, condenação judicial transitada em julgado ou expulsão. Então esse parágrafo 4º aqui é estratégico, decorem, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 5º. Aos militares, aos servidores e aos reservistas de que trata o parágrafo 1º deste artigo, aplica-se o regime disciplinar a que estão submetidos nas respectivas instituições de origem. Parágrafo 6º. O disposto nos artigos 6º e 7º desta lei aplica-se aos militares, aos servidores e aos reservistas de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. Anualmente, não vai esquecer, meu guerreiro e minha guerreira, é anualmente será realizada a previsão do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com prioridade para a convocação na seguinte ordem. Inciso 1º, dos militares e dos servidores referidos no caput deste artigo. 2. Dos militares, dos servidores e dos reservistas referidos no parágrafo 1º deste artigo que já possuírem o curso de formação da Força Nacional de Segurança Pública na data de publicação desta lei. Parágrafo 7º também é estratégico para a sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 8º. A convocação dos voluntários dar-se-á por processo seletivo, cujos critérios serão definidos em regulamento. Parágrafo 9º. Os militares e os servidores referidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, mobilizados para a Senasp. A Senasp, para quem não sabe, é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Inclusive, para a Força Nacional de Segurança Pública, poderão nela permanecer pelo prazo máximo de 2 anos, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, prorrogável por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, mediante anuência específica do respectivo ente federado conveniente. Então, não vamos esquecer que o prazo é 2 anos e pode ser prorrogável por quem? Por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, mas mediante anuência específica do respectivo ente federado conveniente. Então, o parágrafo 9º é estratégico, decore. Isso mesmo, meu guerreiro, minha guerreira. Robson Concurso não está aqui para enrolar você, não. É para decorar, decore e garanta o pontozinho na prova para a sua aprovação no concurso do DEPEN. Parágrafo 10, olha aí, a permanência até o dia 31 de janeiro de 2020, isso mesmo, dos reservistas referidos nos incisos 2º do parágrafo 1º deste artigo, que na data da publicação desta lei estiverem mobilizados pela Força Nacional de Segurança Pública, está condicionada à previsão orçamentária a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, e sua situação será definida por regulamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 11. Os integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, incluídos o da Força Nacional de Segurança Pública, os da Secretaria de Operações Integradas e os do Departamento Penitenciário Nacional, que venham a responder a inquérito policial ou a processo judicial em função do seu emprego nas atividades e nos serviços referidos no artigo 3º desta lei, serão representados judicialmente pela Advocacia Geral da União. Meu guerreiro, minha guerreira, esse parágrafo 11
é estratégico. Decore, 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 meus guerreiros e minhas guerreiras. Os integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, incluídos o da Força Nacional de Segurança Pública, os da Secretaria de Operações Integradas e os do Departamento Penitenciário Nacional, que venham a responder a inquérito policial ou a processo judicial em função do seu emprego nas atividades e nos serviços referidos no artigo 3º desta lei, serão representados judicialmente pela Advocacia Geral da União. Meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 3º desta lei diz o seguinte: consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio para os fins desta lei o policiamento ostensivo, o cumprimento de mandados de prisão, o cumprimento de alvarás de soltura, a guarda, a vigilância e a custódia de presos, os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade, o registro e a investigação de ocorrências policiais, as atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos, as atividades de inteligência de segurança pública, a coordenação de ações e operações integradas de segurança pública, o auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para reconhecimento de vitimados, e o apoio às atividades de conservação e policiamento ambiental. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, após a leitura estratégica e esquematizada aqui com Robson Concursos. Tenho certeza que os nobres guerreiros e nobres guerreiras vão acertar a questão que cair na sua prova. Então, os integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, incluídos da Força Nacional de Segurança Pública, os da Secretaria de Operações Integradas e os do Departamento Penitenciário Nacional, que venham a responder inquérito policial ou a processo judicial em função do seu emprego nas atividades e nos serviços referidos no artigo 3º, no qual nós acabamos de ver, meu guerreiro e minha guerreira, quais são ali as situações, serão representados judicialmente pela Advocacia Geral da União, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, com Robson Concursos, estratégico e esquematizado, focado na sua aprovação, força e honra. Tá gostando? Então se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha, meu guerreiro e minha guerreira, porque com essa simples atitude você ajuda milhares de pessoas que estão precisando e também motiva-me, Robson Concursos, a continuar com esse projeto. Juntos vamos vencer. Força e honra, custa nada, é de graça. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha. Força e honra. Parágrafo 13 diz o seguinte: a mobilização para a Força Nacional de Segurança Pública dos reservistas, a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo, será restrita àqueles que contarem mais de 1 ano de serviço militar e menos de 9 anos de serviço público e que atenderem a demais condições estabelecidas por esta lei e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, considerando ainda que a eventual prorrogação de sua permanência na Força Nacional de Segurança Pública só será concedida se não implicar estabilidade. Outro parágrafo estratégico, meu guerreiro e minha guerreira. O parágrafo 14 diz o seguinte: as despesas com a convocação e com a manutenção dos reservistas, a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo, serão custeadas com dotações orçamentárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos do convênio estabelecido com o Ministério da Defesa, no período em que integrarem os quadros da Força Nacional de Segurança Pública. Parágrafo 15. O disposto no inciso 2 do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826 de 2003 aplica-se aos militares da reserva remunerada dos estados e do Distrito Federal que exerçam cargo ou função em gabinete militar
em casa militar ou em órgão equivalente dos governos, dos estados e do Distrito Federal. Artigo 6º. Os servidores civis e militares dos estados e do Distrito Federal que participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que trata esta lei farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei nº 8.162 de 91. Parágrafo 1º. A diária de que trata o caput deste artigo será concedida aos servidores enquanto mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional de Segurança Pública, em razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para efeito de adicional de férias e do 13º salário, nem integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões, inclusive alimentícias. Estratégico esse parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A diária de que trata o caput deste artigo será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, instituído pela Lei nº 10.201 de 2001 e, excepcionalmente, a conta de dotação orçamentária da União. Parágrafo estratégico para sua prova, meu guerreiro e minha guerreira, porque diz que a diária de que trata o caput deste artigo será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, mas se for caso de excepcionalidade, também pode ser custeada a conta de dotação orçamentária da União. Eu já estou vendo o Sebrasp cobrando que a diária será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública e também pela conta de dotação orçamentária da União. Não, está errado. A dotação orçamentária da União só entra na jogada em casos excepcionais, meu guerreiro e minha guerreira. A regra é que será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, mas em casos excepcionais, excepcionalmente, a conta de dotação orçamentária da União. Não tem como errar com Robson Concursos, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, o artigo 7º diz o seguinte: o servidor civil ou militar vitimado durante as atividades de cooperação federativa de que trata esta lei, bem como o policial federal, o policial rodoviário federal, o policial civil e o policial militar em ação operacional conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública, farão jus, no caso de invalidez incapacitante para o trabalho, a indenização no valor de R$100 mil e seus dependentes ao mesmo valor no caso de morte. Estratégico, meu guerreiro e minha guerreira, esse artigo 7º, que diz: o servidor civil ou militar vitimado durante as atividades de cooperação federativa de que trata esta lei, bem como o policial federal, o policial rodoviário federal, o policial civil e o policial militar em ação operacional conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública, farão jus, no caso de invalidez incapacitante para o trabalho, a indenização no valor de R$100 mil. Não esqueça esse valor, meu guerreiro e minha guerreira. Se esqueceu na prova, é só se lembrar: R$100 mil, isso mesmo. Na dúvida, R$100 mil e seus dependentes ao mesmo valor no caso de morte, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem como errar. Parágrafo único. A indenização de que trata o caput deste artigo correrá à conta do Fundo Nacional de Segurança Pública, meu guerreiro. Isso mesmo. A indenização de que trata o caput deste artigo, ou seja, os R$100 mil vai ser pago por quem? Pela conta do Fundo Nacional de Segurança Pública. Não tem como errar. Artigo 8º. As indenizações previstas nesta lei não excluem outros direitos e vantagens previstos em legislação específica. Artigo 9º, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí o artigo 9º. Ficam criados no âmbito do Poder Executivo Federal para atender às necessidades do Programa da Força Nacional de Segurança Pública
9 cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores DAS, sendo 1 DAS 5, 3 DAS 4 e 5 DAS 3, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem como errar. Fique ligado, meu guerreiro e minha guerreira. Ficam criados no âmbito do Poder Executivo Federal para atender às necessidades do Programa da Força Nacional de Segurança Pública, 9 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores DAS, sendo 1 DAS 5, 3 DAS 4 e 5 DAS 3. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Depois da leitura rápida, estratégica e esquematizada do artigo, agora esse slide ilustrando tudo de forma rápida, estratégica e esquematizada para facilitar o seu aprendizado e memorização no dia da sua prova do concurso do DEPEN, garantir a tão sonhada aprovação. Então, meu guerreiro e minha guerreira, tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha, porque o seu compartilhamento vai alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente aquelas vidas que não têm condições de comprar um bom curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Então, custa nada, é de graça. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha com todos, meu guerreiro e minha guerreira. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final de mais uma leitura rápida, estratégica e esquematizada para o nosso concurso do DEPEN de 2020. Isso mesmo, continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque mais cedo ou tarde a vitória é certa. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas todos que não desistem, alcançam a vitória. Lembre-se de que, meu guerreiro e minha guerreira, o longo caminho que você já percorreu não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você está perto da sua vitória e você vai cantar a vitória. Tenha só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque essas são as principais características que você tem que ter para conseguir e ser vitorioso. Isso mesmo. Eu sei que não é fácil, dificuldade, eu já sou PhD, meu guerreiro e minha guerreira. Eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia. Já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar do estado de Pernambuco e atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco. Se eu que venho de bairros humildes, nos quais as pessoas chamam de favelas, periferias, eu chamo de bairros humildes, se eu venci, você também vai vencer. Isso mesmo, você que está me escutando, que está me vendo nesse momento, você vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, estudando muito, porque amanhã você vai cantar a vitória. Eu costumo dizer que para o pobre vencer na vida é a tríade, isso mesmo. Ou ele se dá bem na iniciativa privada, ou ele ganha na Mega Sena, ou estuda muito, mas muito, até ser nomeado no concurso público, ser aprovado, tomar posse e entrar em exercício, meu guerreiro e minha guerreira. Continue nessa força, nesse vigor, porque você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Eu não estou dizendo que é fácil, mas também não é impossível. Se eu venci, você também vai vencer. Lembre-se, Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém.